Dando sequência ao nosso estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje estaremos encerrando o capítulo 7, Bem-aventurado os pobres de espírito. E o tema que vamos estudar hoje é o item 13, a missão do homem inteligente na Terra. Quem traz essa mensagem para nós é o espírito de Ferdinando. E ele ensina o quê? Ensina que a inteligência é um dom divino, dado a certas pessoas para o progresso da humanidade, não para orgulho ou destruição, sendo que a missão do homem é usá-la para auxiliar o próximo, promover o bem comum, desenvolver sentimentos e combater o egoísmo, sob pena de sofrer as consequências espirituais, pois usá-la para negar Deus é como um servo usar a ferramenta do patrão para feri-lo, o que desqualifica para o salário futuro. Então, nós vamos analisar alguns pontos desta mensagem para que a gente possa entender por que o uso da inteligência, como devemos usar a inteligência. A inteligência deve ser usada como um instrumento para o bem, ou seja, para construir e auxiliar no desenvolvimento dos outros, e não para destruir as ideias de Deus ou provocar qualquer tipo de mal. Então, qual a função dela? É o apoio ao próximo, que subentende-se que é a caridade. Então, a missão inclui auxiliar a evoluir as inteligências mais atrasadas, compartilhando conhecimento e dando sempre o exemplo. Por quê? Porque a missão deles, dos inteligentes, dos cientistas, todas as áreas do conhecimento, tem pessoas que se adiantam, têm mais capacidade, já vêm com esse dom para que possa ajudar o desenvolvimento. É assim que Deus promove o desenvolvimento da Terra, de todos os planetas. É assim, sempre alguém vem trazendo com uma missão. Então, a missão do homem inteligente é essa: promover melhorias materiais, sim, que são necessárias para a nossa nutrição, saneamento, visando futuras encarnações. Que hoje estamos preparando o mundo material para a nossa próxima chegada aqui na Terra, nas próximas encarnações. Então é muito importante. Nós precisamos dessas pessoas para promover a melhora material da Terra também. Veja bem, isso é o lado material, mas também temos o problema da evolução moral. A inteligência deve ser utilizada para compreender grandes verdades morais e fundamentar o progresso espiritual. É aí as duas asas, o conhecimento e a moral, caminhando sempre juntas. Lógico, devemos entender que todas as pessoas dotadas dessas qualidades mais avançadas da inteligência, ela vai ter que ter a humildade. É isso que a doutrina ensina, que o Evangelho ensina. Ser humilde para que haja a promoção dessa capacidade evolutiva em prol do próximo, em prol dos outros. Então, a verdadeira inteligência reconhece o quê? Reconhece a independência humana, mas evita a vaidade, entendendo que todo conhecimento é uma ferramenta de trabalho. Veja bem, se somos dotados dessa capacidade, não é egoisticamente ou orgulhosamente trazer como se fôssemos equiparados a Deus, que esse conhecimento não é só para mim e não posso dividir isso aí. Lembrando que sempre que nós somos regidos por 3 leis básicas, que não podemos esquecer jamais: livre-arbítrio, que é a liberdade de escolha, que gera a lei de causa e efeito, ou seja, o que semeamos, colhemos, e a terceira lei, a lei de reencarnação. Então, se temos essa capacidade, qualquer um que tem um pouquinho mais de inteligência do que o próximo, qual dever, podemos dizer assim, é utilizar essa inteligência para que se promova o bem daqueles que ainda estão engatinhando, que estão começando a sua jornada evolutiva aqui na Terra. Então, o espírito aqui de Ferdinando, ele compara o homem inteligente que usa
a sua faculdade, a sua inteligência para o mal, há um ajudante que usa a enxada dada pelo patrão para feri-lo, o que é inaceitável e leva à expulsão do jardim, ou seja, do progresso. Veja bem, responsabilidade. A quem muito foi dado, muito será pedido, cobrado. Lembre-se disso. Tudo tem uma razão de ser aqui na Terra. Se todos pensassem isso, dessa maneira, e agissem desse modo, hoje, com certeza, nós já seríamos um mundo de regeneração. Ainda estamos batalhando para a chegada lá. Então, ainda falta muita coisa que a gente possa fazer para que a gente possa melhorar essa capacidade nossa evolutiva. Lógico, como falei há pouco, lei de causa e efeito, que vai gerar consequências. Então, o uso indevido da inteligência para o orgulho, para a perdição, pode resultar em existências futuras miseráveis e humilhantes, até que o espírito se curve à vontade de Deus. Pois a quem muito foi dado, muito será pedido. Não podemos esquecer disso. A vida é uma sequência de semeadura e colheita. Aquilo que não reparamos nessa existência, vamos reparar nas próximas. E eu acho que o momento agora é de reflexão. Vocês imaginaram que maravilha se toda essa capacidade intelectual da maioria dos nossos cientistas se voltassem para o bem comum, ao invés de armas de guerra, ao invés da indústria farmacêutica, que eles não querem que se promover a cura, e sim vender medicamentos ad eterno, ou seja, ganhando milhões e milhões, bilhões de dólares com as doenças que já poderiam ser curadas. Vocês já imaginaram a responsabilidade dessas pessoas perante Deus, perante a vida, perante a eles mesmos, as suas consciências? É isso que a gente não pode jamais deixar de esquecer. Temos que fazer, sim, promover o bem comum. Esse é o nosso objetivo aqui na Terra. Essa é a missão do homem inteligente. E aí tem uma comparação legal que vale a pena a gente entender. Que a inteligência sem sentimentos é perigosa, podendo levar ao desvario. E é crucial que ela ande de mãos dadas com o amor e a moralidade, para ser verdadeiramente útil, é o que eu disse há pouco. Se todos pensassem no bem comum, as grandes inteligências, os grandes cientistas em todas as áreas, vocês já imaginaram a maravilha que já estaria a Terra? Mas não podemos desanimar. O caminho está sendo traçado e vamos chegar lá. Sim, vai ser um pouco mais custoso? Pode ser, mas precisamos trilhar o caminho do bem. Esse é o nosso objetivo. Por quê? Porque nós temos que pensar no futuro da Terra, no nosso futuro como espíritos em evolução. Estamos aqui para evoluir. Quantas vezes ainda precisam ser necessárias para que a gente entenda que a evolução passa por cada um de nós? Então você, cientista, você é um homem inteligente em todas as áreas, na área das artes, das letras, da química, da física, tudo. Pense, use essa inteligência para o bem. Ainda dá tempo. Vamos pensar nisso um pouquinho. Por quê? Porque a inteligência só tem valor para o futuro se for empregada para o progresso da humanidade e conforme os desígnios divinos. Ou seja, é o chamado à responsabilidade. Não podemos esquecer disso. Somos eternamente responsáveis pelos nossos atos. Não tem como fugir. Nós podemos esconder de todos os... Ninguém viu, mas a nossa consciência, o nosso íntimo está sabendo e vai cobrar. Porque a lei de Deus está dentro de nós. Precisamos pensar nisso. O reino de Deus também está dentro de nós. O inferno ou o céu está dentro de nós. Ou você quer o inferno ou o céu dentro de você? Pense nisso um pouquinho, né? A gente tem que pensar. Então, qual seria a missão do homem inteligente? Ser o guia dos menos esclarecidos. Então, o texto aqui
estabelece, podemos dizer assim, uma lei de proporcionalidade. Ou seja, quanto mais se sabe, mais se deve. É óbvio. Quanto mais temos conhecimento, quanto mais conhecemos, sabemos, nos autoconhecemos e vamos aprendendo, mais responsáveis somos. Um indígena que está no início da sua evolução, ele pratica atos que, se nós fôssemos praticar, para ele tem um peso, mas para nós não temos mais esse peso, porque nós já temos o conhecimento, já temos a moralidade dentro de nós. Muitas vezes apagada, que precisa ser reavivada. Esse é o nosso objetivo. Então, quanto mais se sabe, mais se deve. Por exemplo, aquele que tem o dom da palavra, da ciência ou da arte, tem o dever de usar esses recursos para moralizar e instruir seus semelhantes. Esta é a missão do homem inteligente na Terra. Precisamos pensar nisso, nessa caminhada evolutiva que estamos. Lembrando a vocês, todos, que nós estamos vivendo, a humanidade terrena está vivendo a mais importante encarnação de todas as que já passamos. Porque estamos nesse momento de transição, quando o campo vibracional da Terra está começando a entrar em ebulição, em mudança, saindo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, a Terra vai continuar com tudo aqui, a vibração dela vai mudar. E aqueles que não mais se adaptarem a uma vibração maior, não têm condição de ficar aqui mais. Serão deslocados para mundos, talvez até primitivos, para, aliado ao seu conhecimento que não se perde, praticamente ele é esquecido, mas vai como sugestões, como intuições para um mundo primitivo ainda, para ajudar o desenvolvimento da Terra, daquela Terra nova onde foram reencarnados, como nós fomos ajudados por vários habitantes estelares de outras orbes que aqui vieram milhares de anos atrás, ajudar o nosso desenvolvimento quando nós estávamos ainda no mundo primitivo. Fomos ajudados também, mas agora, com conhecimento, com a moral cada vez mais apurada, nós temos a capacidade, sim, de habitarmos um mundo de regeneração, desde que passemos a usufruir e a usar a inteligência, a nossa capacidade para em prol da humanidade, ou em prol, como diz aqui o texto, aos menos esclarecidos. Pensem nisso um pouquinho, é muito importante. Então, nós podemos resumir esse texto como um alerta para que a inteligência seja cultivada com amor e um propósito maior, servindo a quê? A evolução coletiva, a todos, não ao egoísmo, sob pena de graves consequências espirituais. Como falamos há pouco, se usarmos mal, vamos ter que voltar, reencarnar em situações às vezes aflitivas, para que possamos aprender aquilo que desdenhamos nesta encarnação. Nós vamos ter que aprender em situações aflitivas. Aquele muito inteligente que não usou em prol do próximo, em prol da humanidade, volta desprovido daquilo ali, apagado num corpo às vezes débil, um corpo ainda deformado, para que possa aprender. É assim que funciona a justiça divina. Não há condenação eterna, e sim oportunidade para que as pessoas se recomponham, quitem seus débitos e sigam à frente, né? Ou seja, que eu disse há pouco, aquele que possui inteligência e a utiliza para explorar ou simplesmente se isolar em uma torre de marfim, contrai uma dívida espiritual muito significativa, pois a inteligência mal utilizada é um agravante nas faltas cometidas, pois quem tem discernimento não pode alegar ignorância. Então, gente, fechando o resumo desse estudo, a missão do inteligente é moralizar a inteligência, porque a inteligência é um dom que veio, mas só nós estamos dominados pelo orgulho e pelo egoísmo. Como moralizar a inteligência? Destruindo o orgulho, o egoísmo que estão latentes dentro de nós, trabalhando para que eles possam transformar em virtudes,
né? Então não basta saber muito, é preciso saber para o bem. Portanto, a inteligência deve caminhar de mãos dadas com a humildade, para que o homem não se perca no labirinto da sua própria presunção. É isso aí. Então, gente, essa frase é muito boa, quero que vocês guardem essa frase. A missão do inteligente não é brilhar para si mesmo, mas ser a lanterna que ilumina o caminho para os outros, sem ofuscar a visão de ninguém. Ok, gente? Leiam o texto, muito interessante. Semana que vem nós vamos adentrar o capítulo 8, que vai ser muito interessante para nós vermos também. Vai trazer para a gente uma luz muito grande nesse estudo do Evangelho. Então, próxima semana, se assim Deus o permitir, estaremos entrando no capítulo 8, ok, gente? Então, até a semana, um grande abraço em todos vocês.